Boa noite, gente. Guilherme é muito comportado para o meu gosto. Não pediu nem para eu dar um beijinho na minha mulher. Mas eu dei, mesmo sem ele pedir. Tá vendo? E eu ia perder muita oportunidade? Nunca ia, não é? De fato, irmãos, fizemos 38 anos que demos o sim um ao outro essa semana, e foram 38 anos que passaram tão rápidos que eu nem senti, porque a vida do lado dela passa suave. Queridos, eu queria expressar a alegria do meu coração antes de nós começarmos a ministração hoje. Por causa da ceia já estamos com os horários bem avançados, mas isso não implica ou não me impede de fazer isso. Nós temos uma das figuras mais ilustres do meu coração conosco hoje no templo. Eu vou pedir ao Dilson, a Rosângela e a Marina que fiquem de pé. E eu quero pedir a você que é membro aqui da Gênesis, uma pessoa, vá lá dar um abraço nele, e nesse abraço o Dilson sinta-se abraçado por toda a igreja. O Dilson, os irmãos sabem o quanto ele foi importante na construção da Gênesis, e depois Deus o levou para Brasília, carreira militar, não é? E agora ele está aposentado, morando no Espírito Santo, e o Espírito Santo que o conduza de volta para aqui, porque o lugar de morar é Maceió. Queridos, vamos estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu queria pedir a você que participasse desse momento tão importante comigo. Vou pedir aos meninos que coloquem em tela a mensagem da noite. Nós sempre que vamos ministrar a palavra de Deus, nós nos alegramos quando Deus vai falar conosco, e antes mesmo de ouvir o recado profético de Deus, nós expressamos essa alegria, celebrando a Ele, porque Ele nunca deixou e nem nunca deixará de nos conduzir enquanto estivermos aqui, sim. E a sua palavra profética é o que nos sustenta. Vamos nos levantar nessa noite. Fique de pé um minuto só e vamos agradecer a Deus, porque Ele vai falar conosco. No 3, vamos lá, 1, 2, 3 e... Deus fala conosco nesta noite. Temos sede de ouvir a tua voz. Pode sentar. Tema da noite: muito prazer, eu sou Deus. Olha só o que diz o texto que nos embasa a reflexão nessa noite. Está em Êxodo, no capítulo 3, versículo de número 6. Esse texto diz assim: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Queridos irmãos, a grande e primeira pergunta da noite é: quem é Deus para você? Se você é um religioso saudável, certamente que uma das maiores conquistas da sua espiritualidade é definir Deus em você. É você saber delinear quem é Deus através das suas operações, dos seus milagres, das suas conquistas pessoais, do seu cuidado pessoalizado com a sua vida. E isso, lógico, vai ser fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Eu gosto muito de um autor inglês do século XVI. Ele foi um poeta importante na Inglaterra. O nome dele é John Milton. E o John Milton, definindo a nossa razão de existência, ele disse que o fim de todas as experiências da vida do homem aqui na terra é conhecer a Deus. É para isso que nós viemos, é para isso que nós estamos, é isso que nós devemos desenvolver na nossa espiritualidade, o conhecimento de quem é Deus. E diz John que conhecendo Deus, ou mediante esse conhecimento, nós devemos amá-lo pelo que Ele é, e depois no fim ser parecido com Ele. Ou seja, conhecer a Deus para amar pelas coisas que Ele faz em nosso benefício,
e depois refletirmos a glória de Deus no meio da humanidade através da nossa comunhão com Ele. Quando comecei a estudar esse texto, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo me ministrando muito forte nele, eu me lembrei que um dia eu fui convocado pela Igreja Assembleia de Deus, da qual eu era membro, para estar fazendo uma pré-eleção numa universidade de medicina, e o médico que me convidou para estar lá fazendo aquela pré-eleção, ele disse que eu devia falar sobre o criacionismo de Deus, com a égide e a proposta de falar da sua grandeza e de o quanto Ele era de fato o Criador de todas as coisas. Por que da proposta dele? Porque nós estávamos em uma sala de alunos céticos que foram, durante os anos do curso, ministrados sobre a ciência médica, mas a maioria deles não criam em Deus. E um dos argumentos daquele médico me parece ser bastante convincente, a sua preocupação. Ele disse que ele tinha muita preocupação que médicos entrassem na profissão da medicina sem usar o último de todos os recursos da medicina, porque a medicina tem muitos recursos, né? Mas o último recurso da medicina é o milagre. Quando o médico, com todos os seus conhecimentos, ele não conseguiu resolver, quando a operação não curou, quando as drogas não atenuaram o sofrimento do paciente, ainda resta o melhor e a maior de todas as opções e possibilidades, que é o milagre divino. Não custa nada, é exercido pela fé, pode ser conquistado mediante a necessidade daquela pessoa que está precisando do milagre. E eu me lembro que quando eu fui convocado para aquela difícil tarefa de mostrar quem é Deus para aquela classe de formandos de medicina, eu comecei a estudar a criação de Deus de todo o universo. E é interessante que eu estava estudando para ministrar, e quanto mais eu estava estudando, mais eu gostava de estudar aquilo, porque o criacionismo divino, a ordem de criação de Deus, como Ele equilibrou todos os planetas, como criou mais de 400 bilhões de estrelas e deu nome a cada uma delas, e não permite que os astros se choquem, que as estrelas não entrem em colisão com os astros. A Terra, que nós estamos plantados nela, ela tem um movimento de translação, ela gira 107 mil quilômetros por hora. Gente, isso é uma velocidade absurda, que se não fosse o milagre divino que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, nós nos desintegraríamos com uma velocidade dessa. E essa velocidade, dada ao tamanho da Terra, é extremamente necessária para que a Terra se mova, e uma hora ela esteja sendo aquecida pelo Sol, e outra hora ela esteja literalmente sendo refrigerada pela Lua. Se nós não tivéssemos nesse momento de circulação na Terra, nós não sobreviveríamos, ou porque seríamos queimados pelo Sol, ou congelados pelo frio da Lua. E cada vez que eu fui estudando, mais eu me apaixonava por Deus. Mas na nossa geração, eu me apaixonei pela definição de Deus de um outro homem. Ele já não está mais entre nós, mas eu gostava muito de ouvir as preleções do Adalto Lourenço. Ele foi um físico brasileiro que se projetou a nível mundial. E o Adalto Lourenço, no primeiro momento da sua vida, por ele ser um físico que tinha um conhecimento profundo e uma autoridade tamanha na sua área e na sua profissão, ele começou sendo um cristão nominal, começou a fazer a defesa do evolucionismo teísta, mas conciliando esse evolucionismo com o cristianismo. Mas um único encontro que ele teve com Deus radicalizou toda a sua vida, e aí ele se tornou um criacionista puro, que fazia defesa fundamentada na física, e ele encantava o mundo com as suas definições. Ele esteve conosco naquela cruzada que nós fomos lá em Campina Grande, Brás. Foi a última vez que eu vi o Adalto Lourenço vivo. Ele dizia que Deus, por ser o Pai de toda a criação, Ele deixou a sua assinatura em tudo que fez. Da mesma forma que um pai que gera um filho, o filho vai ser parecido com o pai,
idêntico ao Pai, Deus fez tudo deixando a sua assinatura para que nós enxergássemos aquilo que Ele fez. E ele dizia que Deus é triuno, é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e tudo o que Ele fez tinha a triunidade de Deus posta nas coisas criadas por Ele. E aí ele dizia, por exemplo, a música ela é dividida em harmonia, a música é dividida em melodia e em ritmo, 3 lados. Ele dizia, o tempo é composto de 3 faces, o tempo é composto do passado, do presente e do futuro. Ele dizia que a dimensão também tem 3 lados, ela é 3 em 1, e você mede comprimento, você mede largura e mede profundidade. Ele dizia, os estados da matéria também são 3, líquido, sólido e gasoso. O homem também é 3 em 1, nós somos alma, corpo e espírito. E ele encantava a humanidade, provando que o criacionismo divino é de uma autoridade tal que tudo que ele fez tem 3 lados, porque ele é 3 em 1. Apresentar ou saber definir quem é Deus é a essência do cristianismo. Eu imagino se você um dia fosse requerido acerca de uma definição de quem é Deus, quem é que você responderia que era Deus? É óbvio que nós temos definições diferentes de Deus, porque as experiências são personalíssimas, mas definir quem é Deus é necessário para que você possa transferir para os outros a experiência da espiritualidade que você tem. Lutero, ele nos colocou no trilho do conhecimento de Deus. Ele disse que existem 3 maneiras do cristão conhecer a Deus: orando intensamente, lendo a Bíblia, e ele disse que a última das vértices é a dor. E Lutero tinha muita razão. Eu já vi muita gente que se converteu lendo a Bíblia sozinho, inclusive. Um dia, num congresso dos Gideões, levaram para testemunhar um rapaz que tinha sido um delinquente no Mato Grosso. Ele era um traficante de drogas, e ele disse que pegou um período de cadeia por causa do tráfico, e naquele período que ele passou na cadeia, os Gideões passaram lá distribuindo Bíblia, e ele ganhou uma Bíblia de presente, e ele foi consumindo os cigarros de maconha que fazia na cadeia com páginas da Bíblia. Só que cada vez que ele tirava, com pena do livro que ele ia desfazendo, ele começava a ler as páginas antes de fumá-la. Diz que fumou uma página, 2, 3, 4, 5, até que ele chegou em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E naquele dia ele diz que fumou o último pacaio, porque se ajoelhou e entregou a vida dele para Jesus. Se você não aplaudir a um Deus que converte pessoas só pela leitura da Bíblia, quando é que você vai aplaudir? Mas eu já vi muita gente, não é apenas esse ex-delinquente que se converteu lendo a Bíblia, mas também já vi muitas pessoas que se converteram fruto de oração. Mães que oraram a vida inteira pedindo: Jesus, salva meu filho. Um dia o Espírito Santo encurralou ele, e aí ele terminou, fruto daquela oração, terminou ele entregando a sua vida a Jesus. E muita gente vem na dor, porque Deus convida uma vez, 2, 3, 4, 5 e não vem. E eu já vi muitas pessoas que vieram pelos 3, leram a Bíblia, oraram, passaram momentos de dores e aceitaram a Jesus. Lutero tinha de fato razão. Mas a pergunta é: quem é Deus, especialmente para você? Nós estamos para vivenciar o maior resgate que aconteceu no Velho Testamento. A Bíblia é um livro de 2 resgates espetaculares. O primeiro deles, o da escravatura hebreia no Egito, quando Moisés vai lá para arrancar o povo hebreu. O segundo resgate, no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz, que ele nos liberta para sempre da prisão e das correntes, das cadeias do pecado.
nós vamos centrar as nossas atenções nesse primeiro resgate. Moisés, ele foi preparado por Deus durante 80 anos. E sabe o que eu acho mais espetacular? Durante os 80 anos, ele passou 40 anos dentro do palácio real. Todos nós conhecemos a história de Moisés. A mãe coloca ele num barquinho de vime, solta ele no Nilo, porque existia um edito do imperador do Egito, do monarca do Egito, que os hebreus, homens, precisavam ser decapitados na hora do nascimento, porque ele percebeu que a fertilidade e a bênção de Deus da fertilidade nas hebreias eram tão grande que a população do Egito começou a diminuir de egípcios e começou a aumentar de hebreus, e ele temeu um dia eles serem dominantes e tomarem o governo do Egito, e mandou que todas as parteiras do Egito matassem os filhos homens dos hebreus. E aquela parteira que fez o parto de Moisés teve misericórdia daquele menino e não matou, desobedeceu o edito real. E a mãe, para que ele sobrevivesse, joga no Nilo, na esperança de que Deus fizesse algo sobrenatural. E eu vou perguntar a você, já definindo Deus nessa noite: Deus faz coisas sobrenaturais, sim ou não, igreja? Sim. Algo sobrenatural ia acontecer sobre aquele barquinho, porque o barquinho vai navegando no Nilo, e a filha de Faraó, que conhecia o edito do pai, percebe que ali naquele barquinho tem uma criança que vem chorando, e ela sabe, foi uma hebreia que teve o seu menino, e jogou o menino num barco para não vê-lo morrer nas mãos de uma parteira. E conduída, ela leva o menino para dentro do palácio e conversa com o pai para o menino ser criado entre eles. Moisés passa 40 anos sendo criado em toda a ciência do Egito, estudando nos melhores colégios do Egito, comendo das melhores comidas do Egito, diferente dos seus párias, os outros hebreus que estavam escravizados. Moisés foi criado debaixo de muito privilégio, já era Deus preparando ele para ser o libertador do povo hebreu. Mas ele comete um delito, e no seu delito ele foge, vai passar mais 40 anos fugidio, sem pagar a pena que tinha que pagar, vivendo na casa de Jetro, quando Deus, em Êxodo 3, vai ter um encontro com Moisés e vai anunciar que o tempo da preparação acabou. Eu acho isso espetacular, irmãos, porque Deus esteve preparando tudo e Moisés nem percebeu. Eu acho isso espetacular, porque o nosso Deus é um Deus que se antecipa às necessidades do seu povo. Sabendo que um dia o seu povo ia ser escravizado e que essa escravatura ia chegar no limite da paciência dele, ele já começa muitos anos antes preparando o libertador. E ele fala no meio de uma sarça, quando ele estava pastoreando um pequeno rebanho de ovelhas do seu sogro: Moisés, Moisés, o tempo de preparação acabou, Moisés, você precisa ir ao Egito para libertar o meu povo. E toda aquela obra de libertação do povo hebreu, para se dar continuidade à chamada de Abraão, que Deus disse que Abraão saísse da sua terra para fundar a nação de Israel, agora ia ser retomada na figura e na pessoa de Moisés. Mas eis que surge um grande obstáculo. E qual era o obstáculo que Moisés levantou ali para Deus? Ele disse: Deus, tudo bem, mesmo sendo limitado, mesmo não me achando em condição de ir libertar o povo hebreu, mesmo tendo uma ordem de prisão no Egito, se você está mandando eu voltar, eu vou ser obediente, mas eu tenho um grande problema para você resolver antes de eu ir para lá. Aí ele disse: qual é o problema? Moisés disse: o povo hebreu vai perguntar quem é você. Eu respondo o quê? E Deus disse para Moisés: você vai responder que eu sou o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Deus estava falando para Moisés? Eu sou um Deus geracional, eu sou um Deus que guardo a aliança que tenho com o povo através de gerações. No que isso implica, meu irmão? Você começou a exercer a fé na sua família, Deus vai abençoar o seu filho, o seu neto, o seu tataraneto. A bênção de Deus vai continuar correndo na sua geração.
Era isso que Deus estava falando para Moisés: apresente a esse povo a mim como um Deus geracional, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Quando eu vejo a linhagem da minha família crescendo, e eu vejo os meus filhos na presença de Deus, os meus netos andando dentro da casa do Senhor, e eu percebo que as bênçãos de Deus, que visitaram tantas vezes durante tantos anos a minha vida, já se repetem na vida dos meus filhos, e agora alcançam os meus netos, o meu coração se enche de alegria, e a convicção de que Ele é um Deus geracional, toca e comove o meu coração. Então Moisés já tinha uma resposta de Deus, ele tinha que chegar lá, tanto para Faraó, como para o povo hebreu, e ele tinha que dizer que ele servia a um Deus geracional, o Deus dele, no lugar de se identificar com a grandeza do cosmo, como um dia eu tive o identificando dentro de uma faculdade de medicina, ele preferiu se identificar no seu relacionamento com as pessoas. Eu sou o Deus que se relaciona com Abraão, que se relaciona com Isaque, que se relaciona com Jacó, que se relaciona com um povo através de gerações. E a primeira proposta de Deus para Abraão é que ele devia ser identificado como o Deus de Abraão. Será que alguém na sua família identifica Deus através de você? Quando eu olho Deus se identificando através de Abraão, eu me comovo, irmãos, e penso, de fato era muito fácil ser identificado como Deus de Abraão. Ele foi o único homem na sua geração, e em todo o Velho Testamento, a quem a Bíblia chama de amigo de Deus. Você vai ver pelo menos em 3 passagens das Escrituras, Deus falando que Abraão era seu amigo. Deus fala isso em Isaías 41:8, Deus fala isso em Tiago 2:23, e Deus fala isso em João 15:14 ao versículo 15. Se você quiser anotar, anote aí, para depois você conferir em casa. Senão você ouve a mensagem na internet e pega as referências. Mas eu acho espetacular, é um sonho de consumo meu, que um dia Deus diga de mim: está aí um rapaz que foi meu amigo. Quem é amigo de um amigo? É um companheiro das horas incertas, é alguém que está com você na hora boa e na hora ruim, é alguém que quer participar da sua vida. Um amigo é alguém que tem prazer de ouvir o outro amigo. Um amigo é alguém que se relaciona intimamente. Um amigo é alguém de confiança. E Deus disse que Abraão era seu amigo. A fé de Abraão é comovente. Em Gênesis 12:1-4, Deus dá um chamado a Abraão, e ele sai da sua terra, da sua parentela, sem exigir garantias nenhuma. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha um mapa desenhado. Deus disse: Abraão, você vai sair, eu preciso fazer de você uma semente para gerar uma nação. E Abraão sai, irmãos, deixa parentes, deixa a sua zona de conforto, deixa a sua casa, a sua cama quentinha, deixa a proximidade com seus pais, sem pedir nada em troca. Eu costumo ler a Bíblia fazendo perguntas, e muitas vezes, quando passei pela passagem de Abraão e do seu chamado, eu já perguntei a mim mesmo: será, querido Harry, que se fosse com você que Deus tivesse falado, você teria deixado tudo para atender o seu chamado? Se Deus dissesse para você: sai da casa de seus pais, sai de toda a sua zona de conforto, você iria deixar tudo? Ou você pediria a Deus pelo menos uma garantia financeira, uma garantia de proteção, uma estabilidade de ter onde dormir, onde tomar banho, onde beber água?
Meu pai uma vez entrou em parafuso, porque na usina que ele trabalhava, a Assembleia de Deus uma vez precisou tirar um funcionário de lá, que era graduado, era o chefe da moenda, e aí o pastor pediu a mim para ir comunicar ao meu pai, para não tirá-lo sem meu pai ser avisado. Aí eu fui lá, e ele disse: quanto a igreja vai pagar de salário a ele? Falei: isso eu não sei, papai, você pode chamar o Manuel e chamar. Aí chamou o Manuel e perguntou. Aí o Manuel disse: não, a igreja não aceitou salário nenhum comigo não, Celso. E aí papai entrou em parafuso: seu irresponsável, como é que você vai deixar um emprego, onde você sustenta a sua família, ganha um bom salário, e vai ser pastor de uma igreja, não sabe nem o salário que vai ganhar? Ele disse: Celso, no reino espiritual as coisas não funcionam desse jeito. O senhor não conhece isso porque o senhor é distante de Deus, mas o Deus que chama, Ele cuida, Ele é provedor, Ele vai estar cuidando da minha família. Quando o Manuel saiu da sala de papai estava em crise, e eu tinha dado uma Bíblia para ele, que ele conservava no birô que ele trabalhava. Eu disse: pai, me dê a Bíblia. Aí ele disse: para quê? Eu digo: vou ler um texto para você entender o que está acontecendo com o Manuel. Aí eu li o texto de Abraão. Olha, Deus disse para Abraão deixar tudo, e Abraão deixou. Deus cuidou de Abraão, daqui a pouco ele estava entre os homens mais ricos da terra. Não é que um pastor vá ser um homem rico, mas é que Deus cuida. A fidelidade e a obediência provoca o cuidado de Deus. Ele se tranquilizou, e de fato o Manuel tem sido um homem cuidado por Deus. Eu sou o Deus de Abraão. É fácil ser o Deus de um homem que deixou tudo para atender às suas demandas, que era seu amigo. A Bíblia diz em Romanos 4, 1 a 12, que Abraão tinha uma fé tão grande, que isso gerou um crédito de justificação. A cada manifestação de fé de Abraão em Deus, ele era justificado pela dimensão da sua fé. Abraão era um intercessor. Um dia Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou lá intercedendo: Deus, você não pode destruir enquanto um justo estiver morando naquela cidade, arranque os justos de lá antes de haver destruição. E ele ficou intercedendo, até que Deus diz para ele: não se preocupe, não ficará um justo que não seja tirado de Sodoma antes que ela seja destruída. É fácil ser Deus que se identifica como Abraão, porque ele era generoso. Abraão levou na sua missão rumo à terra prometida Ló. Houve um momento em que a prosperidade de Ló e de Abraão era tão grande que a terra parecia pequena para os dois, e eles combinaram de se dividir. E quando eles combinaram de se dividir, Ló olhou para as campinas de Sodoma e de Gomorra e disse: Abraão, eu vou escolher essa terra. Tu que é íntimo de Deus, que tem comunhão com Ele, é assim, olha, Ele faz milagres profundos na tua vida, fica com a pior parte, aí que Deus vai cuidar de ti. E Abraão olhou para o seu sobrinho e disse: tá bom, Ló, vá, fique com a melhor terra, eu fico com a pior. E a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão na pior terra, apesar dele ter resignadamente deixado o seu sobrinho com o melhor. É fácil ser Deus de Abraão, não é difícil de entender, porque ele era o Deus de Abraão. Eu fico olhando que depois de alguns anos caminhando com Deus, Abraão percebeu que não conseguia gerar filhos, a sua esposa já estava na menopausa. Ele ora e pede a Deus sucessão, porque ele diz: Deus, se você tem um plano de estabelecer uma cidade, e eu estou indo rumo a essa cidade, como esse plano vai se tornar estável se eu não tenho herdeiro? E Deus prometeu a Abraão que ele ia gerar um filho mesmo na sua velhice. E de uma relação afetiva e amorosa de Abraão com Sara, ela já na velhice, depois que um anjo anunciou a Sara que ela ia gerar, a Bíblia diz que Sara sorriu, mas não sorriu de felicidade porque ia gerar na velhice, porque ela sorriu de impossibilidade. Como assim eu vou gerar um filho já estando na menopausa, com a pele enrugada?
E a Bíblia diz que, a despeito da descrença de Sara, uma mulher que tinha todo o seu organismo que determinava a impossibilidade dela gerar um filho, ela gerou e veio Isaac. 42 gerações depois, Deus ia começar a segunda operação de libertação no mundo através da chegada do seu filho à terra, e um outro nascimento impossível de acontecer viria a se dar no mundo, porque Maria ia engravidar de uma forma virginal, sem ter nenhum relacionamento sexual com homem algum. E a gente chama a semente que foi gerada no ventre de Maria de Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia chama em Gálatas 3:16 essa semente de um descendente de Abraão. Jesus, um descendente de Abraão, Ele é um Deus geracional. Você começa a exercer a fé na sua vida e Deus anda na sua família. Se você não se alegra que a sua casa vai ser abençoada porque um dia você resolveu ser crente, e se você não aplaude a Deus nessa hora, quando que você vai aplaudir? Oh, aleluia! Ele disse para Moisés, que Moisés dissesse que ele era o Deus de Isaac. É fácil, irmão, ser Deus de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão que ele ia gerar um filho, e o filho veio. Se identificar com uma promessa de Deus que se cumpriu era fácil. Isaac era um aviso de que aqueles que aguardam em Deus aquilo que está prometido, alcança. Cutuque quem está do seu lado, que tem promessa não cumprida ainda, e diga: aguarda mais um pouco, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Eu olho para Isaac, irmãos, e quando eu vejo a forma que Isaac casou, tão diferente da forma que hoje as pessoas casam, sem nenhum compromisso com castidade, com pureza. A Bíblia diz que Isaac queria casar, mas ele orava para que Deus fosse o gestor do seu casamento, ele levantasse uma mulher que tivesse compromisso com ele. Só Deus sabe na terra quem tem compromisso com ele. A Bíblia diz que ele ia para o campo e ficava em oração, aguardando uma providência de Deus. Um dia, Deus providenciou uma Rebeca para Isaac, e o encontro de Isaac com Rebeca é um dos encontros mais bonitos da Bíblia Sagrada. Os exegetas bíblicos, eles identificam que nesse encontro de Isaac com Rebeca, Deus está peticionando um outro encontro que vai acontecer, o da igreja com Jesus nas nuvens. Um noivo que aguarda a noiva, um noivo que gerou uma noiva com a sua própria vida e morte na cruz do Calvário. Deus disse: eu sou o Deus de Isaac. Era fácil ser o Deus de Isaac. Irmãos, o Isaac, ele preservou a fé da família. Seu pai servia a Deus, ele servia na mesma intensidade. Quando Deus diz para ele: Moisés, diga que eu sou o Deus de Isaac, ele está falando isso: eu sou o Deus daqueles que preservam a fé de seus pais. Como é bonito, irmãos, ver filhos de crentes se tornando tão crentes quanto os seus pais. Um pai tem orgulho quando o filho diz assim: pai, eu queria ter uma profissão que fosse igual à sua. Mas um crente de verdade tem orgulho quando vê seu filho se tornando tão crente quanto ele é, porque sabe que a salvação está se estabelecendo na vida do filho. Eu sou o Deus de Isaac. Não é difícil ser o Deus de Isaac. Um dia Deus disse para Abraão, querendo testar a fé de Abraão: Abraão, eu quero que você imole um sacrifício para mim. E Abraão disse: imolo, não tem problema. Ele só tem uma peculiaridade nesse sacrifício. Ele disse: qual é a peculiaridade? Eu quero que você imole o seu filho.
Foi o pedido mais irracional de Deus no Velho Testamento. Talvez um test drive que ele quisesse fazer, do que sente um pai na hora de imolar um filho, porque depois de 42 gerações ele ia imolar o seu próprio filho para o perdão dos nossos pecados. Abraão pega o cutelo, pega o jerico, pega a lenha, pega o fogo, pega Isaque e vai com alguns funcionários, mas ao pé da montanha, para que os funcionários não o impeçam de fazer aquela loucura. Ele deixa os funcionários no pé do morro e sobe só com Isaque. Isaque já está percebendo o que vai acontecer, e ele disse: ô papai, Deus lhe pediu um sacrifício? Foi. Ô papai, você tem certeza que ouviu a voz de Deus? Ô meu filho, eu tenho certeza que foi Deus quem falou comigo. Ô papai, se Deus falou com você, você trouxe o cutelo, não trouxe? Trouxe, meu filho, está aqui o cutelo. Se Deus disse que queria sacrifício para que você provasse a sua fé a Ele, você trouxe a lenha, está aqui a lenha no burrico, meu filho. Ô papai, e você trouxe o fogo? Sim, trouxe o fogo. Ô papai, quem é o cordeiro? Ele já estava pressentindo que ele ia ser o sacrifício, e estava subindo aquela montanha resignado. Se é plano de Deus, se eu tenho que doar a minha vida para cumprir o plano de Deus, eu aceito. A Bíblia diz que quando o Abraão estava preparando o altar, e prepara a lenha, e prepara a combustão para o fogo, e prepara Isaque em cima do altar, em nenhum momento você vai ouvi dizer que Isaque se rebelou contra a ordem divina e não quis ser o imolado naquele dia. Ser identificado como Deus de Isaque é fácil. Ele quase foi morto ali naquele dia. Isaque, ele tipificava eu e você, o pecador que era para ser morto em consequência dos seus pecados, mas não foi, porque o cordeiro substituto foi providenciado por Deus. Quando Abraão estava para descer o cutelo em Isaque, Deus bradou do céu: para, Abraão! Abraão parou e ele disse: olhe do lado, o cordeiro já está posto. Abraão pega o cordeiro e imola no lugar de Isaque. Moisés, diga que eu sou o Deus de Isaque. Muito fácil ser o Deus de Isaque. Mas irmãos, ele disse também que era o Deus de Jacó. Aí eu tenho dificuldades de entender. Eu tenho uma brutal dificuldade de entender, porque Deus queria ser apresentado como o Deus dos crentes carnais, dos que não se confirmam facilmente na fé. Jacó, irmãos, era uma mácula na linhagem santa de Abraão, uma mancha negra numa família que tinha a excelência de uma espiritualidade vendo sustentada em Abraão, pela sua obediência, pela sua resiliência, por ter partido da sua casa para fundar a nação de Israel. Tinha se sustentado em Isaque, o menino que quase foi imolado. Mas agora em Jacó, tem certeza que você quer se identificar como Deus de Jacó? Isso era um criador de problemas na família. Quebrou a aliança de santidade que seus pais mantinham com Deus. Jacó para mim representa religioso sem mudança, que não tem misericórdia do outro, que não sabe aguardar o plano de Deus da forma que Deus planejou, e nem os tempos de Deus. Egoísta, só pensava em si próprio, mesmo nascendo em uma família onde a espiritualidade era assim uma coisa tão latente que Deus falava direto com seus pais. Mesmo nascendo nessa família, Jacó, vendo Deus operar grandes milagres, tinha dificuldade de se firmar na fé. O seu nome já era uma denúncia: trapaceiro, enganador.
tinha uma genética problemática e nunca lutou com a genética. Escute o que eu vou dizer para você. A vida inteira, se você é um crente, você vai ter que lutar contra as suas tendências genéticas. Não é que seu pai e a sua mãe só trouxe genética ruim para você, muita coisa boa trouxe, mas toda a criação traz também seu lado negativo, e nós temos que olhar onde não deu certo nos nossos pais, e não temos que deixar isso se repetir nas nossas vidas. No momento mais crucial da vida de Jacó, a sua mãe disse assim: engana teu pai, filho. Eu vi quando Esaú combinou com ele que ia pegar um animal e caçar para fazer um guisado para ele. Seu pai, agora já no fim da vida, sem enxergar direito, sem ouvir direito, ele vai transmitir a primogenitura, e eu não quero que a primogenitura de Deus passe para o seu irmão, porque eu tenho preferência por você. Corra, se prepare, porque eu vou fazer o guisado. Você vai no lugar de seu irmão e se apresenta antes dele chegar da caça. Vai dar tempo, vai dar tempo. Jacó olhou para a mãe e disse: mãe. Ele podia dizer: mãe, o que você está me aconselhando não vem de Deus, mãe. Deus tem um outro plano para a nossa família. Eu tenho um irmão mais velho. Não. Ele disse: mãe, o pai vai me reconhecer. Teu pai não está enxergando mais direito, não está mais ouvindo direito. Sim, mãe, mas o tato dele ainda está bom, e o Esaú é peludo. Se ele pedir para passar a mão na minha pele, ele vai perceber que eu não sou Esaú. Meu filho, pega aí um couro de carneiro que a gente já tem aqui aos montes, pega e bota no seu braço. Se ele pedir, você passa o couro do carneiro, e aí o seu pai vai pensar que você é o Esaú. E ele assim fez, não repreendendo aquela tendência genética que estavam induzindo ao engano, à desobediência, à sublevação de um plano de Deus. E ele se passa por Esaú cometendo um pecado grave. Já tinha cometido o primeiro de vender um prato de lentilha por causa da primogenitura. 2 erros graves, um trapaceiro, um complicado. Como Deus, você é o Deus de Jacó. Ele vai depois fugir por causa do pecado que cometeu contra o seu irmão, e vai morar na casa de Labão, o tio dele, o irmão da mãe. Olha como esse problema era de genética. O tio é um trapaceiro profissional. Jacó era um aprendiz de trapaceiro. Mas Labão, irmãos, ele sofreu com Labão. Labão era como se fosse um espelho. Ele olhava para os erros de Labão, estava se enxergando. A vida inteira, se queremos ter uma espiritualidade centrada em Deus, precisamos observar os erros dos nossos pais, e precisamos dizer: não, na minha vida não, eu tenho um compromisso com Deus. Deus é um Deus geracional, eu preciso levar Deus para a minha geração adiante, eu não posso cometer esse pecado, eu preciso vencer essa tendência genética. Jacó não lutava contra isso. Moisés, diga para o povo hebreu que eu sou o Deus de Jacó. Como assim? Um Deus de um homem que não aceita os métodos e nem a maneira de Deus operar, irmãos. Para mim isso é chocante. Mas quando eu percebo as razões pelas quais Deus quis se identificar com o crente carnal, eu entendo que em primeira instância Ele queria convencer ao próprio Moisés, que havia cometido um crime grave no Egito e não pagou a pena por ele, que na sua misericórdia Ele também usa os fracos. Ele usa aqueles que delinquiram, que fez coisas erradas, que erraram, que claudicaram, que não são perfeitos, que prometeram a Deus: Deus, isso eu não vou fazer mais, e voltou a fazer. Moisés estava 80 anos sendo preparado por Deus, mas nem percebeu. Quando Deus falou com ele no meio da sarça, na minha opinião, Moisés estava desviado de Deus, estava cuidando de afazeres diários ali de seu sogro, nem lembrava do Deus que preservou a sua vida de forma tão privilegiada durante 80 anos. E Deus vem falar com ele: Moisés, diga para o povo que eu sou o Deus de Jacó. Em primeira instância tinha
como objetivo alcançar o coração de Moisés, porque ele podia dizer: não, eu já cometi um homicídio. Moisés, eu sei que você cometeu um homicídio, mas a minha misericórdia lhe alcançou e eu vou usar você mesmo para libertar o povo hebreu. Mas em segunda instância, ele se identifica como Deus de Jacó, porque ele é o Deus de transformação. E lembra do que Lutero disse? Que a dor também é um bisturi de Deus que produz muita libertação. E Jacó foi vítima dos seus próprios erros. Todos nós um dia seremos visitados em correção pelos erros que cometemos. E quando foi corrigido por Deus, a Bíblia diz que Jacó tinha um desejo tão latente de não ser quem ele era, que se agarrou com o anjo e passou uma madrugada lutando, dizendo ao anjo: eu quero que você mude o meu caráter. E a Bíblia diz que ele lutou a ponto de prevalecer, e Deus mudou Jacó. Jacó se tornou Israel. Deus poderia ter dito para Moisés: Moisés, diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Não, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele se identifica com o lado podre da vida de Jacó, porque ele é um Deus que pode mudar e transformar vidas e mudar histórias. E se Deus mudou a tua história nessa noite, vamos aplaudir com muita força nessa noite. Você não merecia ser chamado de filho de Deus, você não merecia estar na linhagem, mas está, por causa da misericórdia de Deus. Oh, aleluia, que Ele é o Deus de Jacó. Queria chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Houve um tempo na minha vida que Deus começou a falar muito profundamente ao meu coração, que eu precisava não resistir ao chamado pastoral. Quando eu tinha 9 anos de idade, Deus colocou uma menina no meu caminho para trabalhar lá em casa, que ela anunciou que eu ia ser um pastor. Uma secretária que trabalhou na casa de meu pai. Ela dizia assim: ela disse assim: eu vim trabalhar na casa de seus pais, porque Deus me comissionou a anunciar a você que você vai ser um pastor. Não tinha ninguém crente da família. Depois eu comecei a namorar com a André se converte, era Deus estreitando o caminho, e ela começa a interceder por mim, a orar por mim, e eu termino aceitando Jesus Cristo. Quando Deus começou a falar comigo, que queria que eu fosse pastor, eu olhava assim para a nave do templo da igreja que eu congregava, eu ficava enxergando aqueles que eram os mais santos, meninos que nasceram em famílias de crentes da igreja, que foram criados na EBD desde criança, sendo alimentados com a palavra de Deus. Eu dizia para Deus: Deus, tem tanta gente mais pura, eu não fui criado, preparado para ser um pastor. Deus, eu já bebi, eu já fumei, eu já fiz coisas erradas. E Deus dizia: Deus falava comigo aí: eu sou o Deus dos imperfeitos, eu também sou Deus de Jacó. Deus, tem tanta gente com mais tempo, Deus, eu tenho trabalho. E Deus falava comigo: eu também sou o Deus dos bivocacionados aí. Eu estou chamando você do jeito que você é, da forma que você pode exercer o seu ministério. Eu quero que você diga sim. Eu me lembro que quando o meu pastor, que já vinha conversando comigo muito tempo, ele dizia assim: case aí, porque eu preciso consagrar você, e eu não posso consagrar você solteiro. Você sabe que dentro da Assembleia de Deus isso é um impedimento. Aí quando eu casei, ele dizia: agora chegou a hora, aí eu vou consagrar. E houve um momento que ele me chamou no gabinete, ele disse: aí, eu lhe chamei para lhe avisar, esse ano eu vou consagrar você. E eu falei: não, pastor, eu não me sinto preparado. Ele disse assim: aí, eu vou lhe dar 15 dias para você orar, e depois você me dá a resposta definitiva, tá certo? Eu disse: tá. Naquela semana eu fui para Recife, e um amigo meu, que hoje é pastor em Brasília, chamado Ló, me ligou. Ele disse: aí, quando você tiver um tempo, quando você vier aqui para Recife, eu queria lhe chamar para conhecer um ciclo de oração de crianças orando, na igreja de Jaboatão. Eu disse: eu estou em Recife. Ele disse: então pronto, vai ser agora. Aí me chamou e eu fui.
Vocês lembram, 15 dias orando para dar a resposta. Naquele dia, quando eu entrei na igreja, na lateral da igreja, eu entrei pela lateral, uma criança de aproximadamente 10 anos, ela se levantou, subiu no banco, olhou para mim, botou a mão na minha testa e disse: pare, homem, você vai voltar para o seu pastor, e você vai dizer que aceita o chamado, porque quem te chamou não foi o homem, foi Deus. E ele falou de coisas particulares da minha família que só eu sabia. Ele disse: seus irmãos todos foram excepcionais, eu lhe trouxe em uma família assim, e eu lhe chamei para a obra do pastorado. Não resista, porque eu tenho uma chamada na sua vida. E quando eu olho Deus dizendo que é o Deus de Jacó, aí eu digo que agora eu entendo, porque eu era um Jacó que Deus alcançou. Ele tinha pessoas muito melhores que eu, e pela sua misericórdia Ele me chamou para estar pastoreando um povo. Eu queria chamar você a ficar de pé nessa hora. E se você parece mais com Jacó do que com Abraão e com Isaac nessa hora, se eu fosse você nessa hora, eu liberava o meu espírito para adorar o Espírito de Deus. Adora ao Deus que também é o Deus de Jacó. Olha quantas coisas erradas você já fez e Deus não rejeitou você. Olha quantas motivações Deus já fez para quebrar a aliança que tinha com você, e Deus continua insistindo com você e com a sua vida. Sabe por que Deus insiste? Porque Ele é um Deus que também é o Deus de Jacó. Eu vou deixar vocês com essa canção, daqui a pouco eu volto, mas eu vou pedir que cantem com o ministério de louvor. Vamos fazer um grande coral aqui nessa noite, mas não cante sem pensar na letra, cante vivendo a letra. Daqui a pouco eu quero orar para que Deus possa transformar os Jacós dessa igreja em um Israel de Deus. Daqui a pouco eu volto. Glória a Deus. Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dá-me
perguntar na igreja agora, e obviamente que essa pergunta também alcança você que está nos assistindo pela live. Quantas pessoas aqui que não parece com Abraão, que parece com Jacó? Quantas pessoas aqui que não parece com Isaac, mas parece com Jacó, que querem hoje ser alcançado pela redenção, pela graça, pelo amor desse Deus que é Deus de Abraão, mas que também é Deus de Isaac, mas que substancialmente nessa noite também é Deus de Jacó. Se você quer ser transformado por Deus, como Jacó foi, levante assim a sua mão. Se você reconhece a pequenez das suas dificuldades, você reconhece a pequenez da sua fé, se você quer aumentar a sua fé, se você quer se desenvolver com Deus, tem várias pessoas que já estão levantando a mão. Se você quer que Deus visite pelo seu Espírito você nessa noite, te dando força para você não claudicar, para você não errar, para você viver de uma forma correta nessa noite, levante assim a sua mão, para que o anjo de Deus que está aqui no nosso meio passe derramando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Olha, muitas pessoas levantando as suas mãos. Você pode continuar com as mãos levantadas. Eu vou orar para que o Deus de Jacó derrame sobre você a mesma força que derramou em Jacó, que mudanças poderosas de vida possam acontecer em você como aconteceu com Jacó, que isso literalmente mude a sua história, mude os seus dias, mude a marca da sua existência, que você possa ser conhecido não pelas coisas que geraram tanta dor, tanto sofrimento no seu passado, mas que você possa ser conhecido pelo aquilo que Deus fez a partir dessa decisão que você tomou nessa noite, de dizer: Deus, eu pareço mais com Jacó do que com Isaac e do que com Abraão. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de todos nós e que o favor do seu fortalecimento lhe alcance. Mas se você também precisa entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente. Se você ainda não o fez, se nunca você fez uma aliança para que Jesus seja o Senhor da sua existência, rapidinho, corre, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você pode vir aqui na frente. Se você não fez essa aliança com Deus, vem cá, eu quero orar por você. E inclusive quero orar por aqueles que na internet, nesse dia ou em qualquer tempo, estiver nos assistindo e que por causa dos louvores dessa mensagem resolveu aceitar Jesus. Que Deus alcance seu coração aí também, você que nos assiste através das lives. Levante assim a sua mão, nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela geração de uma identidade poderosa que você derramou sobre Moisés naquele dia, quando você disse que ele apresentasse você. Foi você quem se autodefiniu assim: quero o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nessa noite, Senhor, nós temos muitos Jacós nos assistindo pela live, muitos Jacós aqui dentro da igreja, dentre os quais certamente eu sou um deles, e eu quero, em nome de todos eles, estar pedindo: Senhor, faz conosco o mesmo milagre que você fez com Jacó, nos transforma em Israel de Deus. Nós oramos assim, pelo poderoso nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Levante a sua mão na direção da Giovana, que carinhosamente a gente chama de Gibes, Gibeca, Gigi. Ela está fazendo 7 anos hoje, e nós pregamos sobre um Deus que é um Deus geracional, e eu quero orar pela vida de Gigi. De mão levantada na direção dela, nós vamos estar intercedendo. Senhor, Gigi é minha 3ª geração. Essa menina, desde que veio ao mundo, Senhor, juntamente com os outros netos que tem, ela passou a pertencer à minha linhagem. E por isso, nesse dia do aniversário dela, quando ela faz 7 aninhos de vida, eu quero te pedir, Senhor, que a marca da sua existência seja o poder do Espírito Santo, que opera nela poderosamente e através dela faz coisas incríveis. Eu quero dedicar a vida de Gigi ao louvor da tua glória, Senhor. Nós precisamos não de mulheres nesse mundo, nós precisamos de mulheres cheias da presença de Deus. Por isso, ó Pai, nós te pedimos: enche o espírito dessa menina da tua unção, que seja sobrenaturalmente
conhecida como uma mulher de Deus na terra, Senhor, e que eu veja os frutos dessa oração que hoje com a tua igreja faço, que ela possa ser poderosamente usada para a libertação de vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Dá um cheiro no vovô e vai embora. Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo que nos visitam nos momentos mais delicados da vida, nos dando força e unção para prosseguir, seja com você, com a sua vida, com o seu emprego, no seu emprego, você seja luz de Deus no seu emprego, seja ação, flecha de Deus que alcança o alvo no seu emprego, leve Jesus lá naquele local, seja assim na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós vamos para o último louvor, e eu quero lançar uma palavra para você, uma palavra poderosa de Deus. Não saia daqui sem olhar para o teu irmão e profetizar para ele. Diga para ele assim: olha, Espírito de Israel, opere em você. Espírito de Jacó, não lhe alcance. Que o Deus a quem você serve seja conhecido também como um Deus que alcançou a sua vida e usa você poderosamente na terra, amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Que Deus te abençoe. Tenhamos uma semana toda repleta da visitação do Senhor.